Olá pessoal, voltando aqui no canal, no YouTube, né? Um bom tempo não gravava um vídeo por aqui, mas no sábado, no dia da final da Champions League entre Liverpool e Tottenham, eu falei nas minhas redes sociais, escrevi ali no Twitter, no Facebook, que falaria sobre a Liga dos Campeões, não especificamente da final, mas do evento, né? Do tamanho que hoje tem a UEFA Champions League. Eu até perguntei para o pessoal ali que me acompanha nas redes sociais, o que representa hoje para você uma final de Champions League? Qual é o tamanho de uma final de Champions League? Qual é o tamanho da competição? E ali vieram várias respostas, né? Muitos falando é a principal competição depois da Copa do Mundo, alguns falando que é uma competição já melhor ou mais importante do que a Copa do Mundo. Enfim, as respostas acho que ficaram divididas entre essas duas, né? Pessoas que colocando como a segunda competição de futebol, abaixo da Copa do Mundo, e pessoas que já dizem que a Champions League supera a Copa do Mundo. Esse assunto ele gera alguma polêmica, mas ele tem sido muito discutido nos últimos anos, e eu acho que é um assunto que deve ser discutido. Uma coisa que eu não tenho a menor dúvida, para mim, hoje, a melhor competição de futebol do mundo é a UEFA Champions League. Melhor no sentido de qualidade mesmo, né? De ter os melhores times, os melhores jogadores, os melhores jogos. Para mim, a UEFA Champions League, sem dúvida, é a melhor competição de futebol do mundo. Até já fiz essa comparação algumas vezes. Eu comparo a Champions League no futebol mais ou menos como é a NBA para o basquete. Sem dúvida, a NBA é a grande competição do basquete e ninguém discute isso. Então, acho que a Champions League tem esse paralelo, porque é onde estão os melhores jogadores, onde estão os melhores times, onde os melhores jogadores jogam nos melhores times. Aí é uma diferença em relação à Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o cara vai jogar pela seleção do país que ele nasceu. Então, às vezes, tem um grande jogador que não tem a possibilidade de jogar num time forte. Na última Premier League, que terminou há pouco tempo, os três artilheiros são jogadores que nas suas seleções defendem países que não são fortes no futebol. Salah, do Egito, o Mané, de Senegal, e o Aubameyang do Gabão. Então são jogadores que numa Copa do Mundo eles não terão a menor possibilidade de lutar pelo título. Na Champions League, se o cara for bom, ele vai estar num time bom, né? Cedo ou tarde ele vai chegar num time bom. Se ele estiver entre os melhores do mundo, ele vai estar em um dos melhores times do mundo. Então tem mais essa questão do mérito, né? Na Champions League ou nas principais ligas europeias, nas ligas nacionais, os melhores jogadores estarão nos melhores times. É uma coisa que não acontece necessariamente na Copa do Mundo. Além do fato dos clubes treinarem juntos, então o conjunto dos clubes é muito melhor que o conjunto das seleções, como time. Eu acredito que, se a gente fizer uma lista dos 15 melhores times da Europa, todos eles são melhores que qualquer seleção. São melhores que a melhor seleção do mundo. Vamos colocar a França hoje, porque é a atual campeã do mundo. Acho que a França, a seleção francesa não é superior a nenhum dos 15 melhores times do mundo, para não exagerar, dos 10 melhores, porque são times, né? Eles coletivamente são mais fortes e têm grandes jogadores. Também os clubes não têm a restrição da nacionalidade. Hoje os clubes contratam jogadores de qualquer nacionalidade, se reforçam com jogadores do mundo inteiro. As seleções elas têm que trabalhar com jogadores que nasceram no país. Então tem essa grande diferença. Onde que a gente pode discutir, e para alguns a Copa do Mundo está à frente e é um argumento válido. O simbolismo, né? A Copa do Mundo é uma competição diferente da Champions League. A Champions League faz parte de um calendário anual, todo ano tem Champions League, algumas edições muito boas, outras nem tanto. Essa última edição foi espetacular, temos vários jogos inesquecíveis nessa última edição, mas a Copa do Mundo, a Champions League, ela é disputada todo ano. Acabou agora a Champions League, daqui a pouco já começa outra. A Copa do Mundo é disputada de 4 em 4 anos, aí tem uma diferença grande, né? É um evento a cada 4 anos, de um mês, e naquele mês o mundo inteiro para assistir a Copa do Mundo. Hoje a Champions League já está alcançando um grau de popularidade mundial em que também o mundo para assistir uma final de Champions League ou para assistir os jogos finais da Champions League. Mas a Copa do Mundo ela tem um formato diferente. Em um mês ela começa e termina, acontece tudo naquele mês. A competição concentrada em um país, né? A partir de 2026 teremos em outros países. Mas enfim, naquele mês tudo acontece. Então é diferente, né? Cria uma expectativa maior, até porque ela não é disputada todo ano. Quando acaba uma Copa, você só terá outra depois de 4 anos. Então cria-se uma expectativa maior em relação à Copa do Mundo.
E a Copa do Mundo, eu acho que ela ainda tem um lado afetivo que nesse ponto supera a Champions League, né? No que as pessoas que acompanham sentem numa Copa do Mundo em relação a uma Champions League. Eu acho que a maioria das pessoas torcem muito mais pelo seu time, pelo seu clube, do que pela seleção. Mas na Copa do Mundo, isso envolve inclusive os jogadores, tem aquela coisa muito do sonho do garoto de disputar uma Copa. Enfim, tem todo um lado histórico, um lado simbólico que ainda é muito forte na Copa do Mundo, além de ser uma ótima competição de futebol. Pelo fato de eu considerar hoje a Champions League uma competição de uma qualidade muito maior do que a Copa do Mundo, não quer dizer que a Copa do Mundo não seja uma boa competição de futebol, uma competição muito legal, uma competição empolgante. Gosto muito da Copa do Mundo, mas acho que desde a metade mais ou menos da década de 90 aconteceu uma mudança fundamental para o futebol mundial. E aí você pode incluir clubes, seleções, que foi a Lei Bosman, né? A Lei Bosman, não vou explicar exatamente o porquê, a origem da lei, mas a prática, né? O que aconteceu, a consequência prática. O, é, Praticamente terminou qualquer restrição ao livre mercado de jogadores, né? Várias vezes nós já vimos clubes entrar em campo com 11 estrangeiros. E a partir daí, quem tem mais dinheiro consegue trazer os melhores jogadores. Aí, nesse ponto, o futebol de clubes da Europa, principalmente de uma elite de clubes europeus, ficou muito forte. Eles formam seleções mundiais, eles formam times muito qualificados. Então, a Copa do Mundo, ela antes tinha aquela coisa: este é o grande evento, este é o evento em que estarão reunidos os melhores jogadores do mundo. Hoje você tem isso todo ano. Antes você tinha isso só na Copa do Mundo, quando o mercado era mais fechado, os melhores jogadores de Portugal jogavam em Portugal, um ou outro saía de Portugal. Os melhores italianos jogavam na Itália, um ou outro saía. Inclusive aqui no Brasil. O Brasil, desde a década de 80, começou a exportar muitos jogadores, isso só foi aumentando. Mas ainda assim, lá na década de 80, uma parte da década de 90, muitos dos nossos grandes jogadores ainda estavam aqui. Hoje o cara, ele vai sair, você sabe que cedo ou tarde um bom jogador que aparece no Brasil vai sair. Então, em relação a clubes, temos uma elite de algumas equipes na Europa. Hoje, os times dos outros continentes estão muito distantes dos times europeus, até já falei isso no vídeo anterior aqui no canal, que eu nem vejo sentido hoje numa disputa de um Mundial de Clubes, mas aí é outro assunto, já abordei, quem quiser ver a minha opinião sobre isso, assiste o vídeo anterior. Então hoje existe uma discrepância enorme em relação aos clubes. Os grandes clubes do mundo estão todos na Europa. E essa discrepância acontece até dentro da Europa, né? Hoje temos uma elite ali quase inalcançável. Isso afeta inclusive alguns campeonatos nacionais. Temos um domínio da Juventus na Itália, um domínio do Paris Saint-Germain na França, um domínio do Bayern de Munique na Alemanha. A Premier League se mantém mais competitiva e temos um domínio na Espanha de Barcelona e Real Madrid que o Atlético tem conseguido furar. Então, isso inclusive causa uma discussão hoje do peso e da relevância dos campeonatos nacionais na Europa. Existe a discussão sobre uma criação de uma Superliga Europeia, né, de aumentar o número de datas para a competição europeia e diminuir o número de datas do campeonato nacional. E nas seleções isso também pesou, porque hoje as seleções são mais fracas que os clubes. Hoje você não precisa esperar 4 anos para ter a oportunidade de acompanhar os melhores jogadores reunidos. Hoje você tem isso na Champions League e até em alguns campeonatos nacionais. Então, o peso hoje de uma Copa do Mundo é diferente. Ela não é vista, pelo menos por mim e por várias outras pessoas, como a elite do futebol. Não, agora nós vamos ver o maior campeonato de futebol, a elite do futebol estará aqui. Não. Para mim, hoje é uma grande festa do futebol. Vejo hoje a Copa do Mundo como uma grande celebração do futebol, o que é muito legal também. Mas a elite do futebol, os melhores times, os melhores jogos e os melhores jogadores distribuídos nos times de acordo com a sua qualidade, isso nós temos na UEFA Champions League e em alguns campeonatos nacionais também, como a Premier League. Então teve essa diferença. Cada vez mais a Champions League será maior. Ela é uma competição muito bem vendida, uma competição que hoje tem muito peso não só na Europa, tem peso no mundo inteiro. E aí vamos ver como a Copa do Mundo será vista. Hoje, por exemplo, para fazer a análise da carreira de um jogador, o peso da Copa do Mundo é muito menor do que o peso que a Copa tinha na análise da carreira de um jogador do passado. Hoje, claro, um jogador como Messi, um jogador como Cristiano Ronaldo, com certeza eles gostariam muito de ganhar uma Copa do Mundo. Mas hoje eles não precisam ganhar a Copa do Mundo para estar entre os melhores da história. Porque a prova, né, antes, ele tem que ganhar a Copa porque ele tem que mostrar que ele é o melhor entre os melhores e ele só vai conseguir mostrar isso na Copa do Mundo porque só ali teremos a reunião dos melhores. Hoje não.
Hoje essa reunião dos melhores acontece todo ano na Champions League. Então, hoje não tem. Eu acho que hoje é uma bobagem você fazer uma avaliação da carreira de um atleta com um peso muito maior para a Copa do Mundo. Claro que o desempenho de um jogador na Copa do Mundo tem peso, mas muito menor do que tinha antes. Antes era praticamente uma avaliação feita pela Copa, né? A avaliação era, aquele jogador na Copa tal foi bem, na outra Copa nem tanto. Hoje não. Hoje a Copa do Mundo é mais uma coisa que pesa na avaliação da carreira de um jogador e não a principal coisa, o maior peso nessa avaliação, porque ele tem essa prova, ele tem esses duelos contra os melhores do mundo constantemente. Ele não tem esse duelo apenas na Copa do Mundo. Então, tem essa mudança de peso, essa mudança de referência. Então, para resumir, e deixem aí as suas opiniões aí nos comentários, né? Nós vamos discutir, eu respondo aí também nos comentários. E também, se quiserem dar sugestões de assuntos a serem discutidos aqui, fiquem à vontade. Então, para resumir o que eu penso, a Champions League é a principal, a melhor, eu acho que esse é o melhor termo, é a melhor competição de futebol do mundo, é a competição de maior qualidade, que tem os melhores jogos, que tem os melhores jogadores, e para fazer uma avaliação do jogador é a melhor competição, a Champions League e também os campeonatos nacionais. E a Copa do Mundo é uma grande festa, uma coisa que mexe muito com o lado emocional do atleta, com o lado emocional das pessoas. Na Copa do Mundo, coisas como o gol que o Panamá fez contra a Inglaterra, né, tem um peso enorme, né, ali. Era a grande oportunidade do Panamá estar disputando uma competição desse tamanho. Então, marcar um gol ali já era algo grandioso. Na Champions League, não. Na Champions League está a elite. Na Champions League, você pode até ter uma outra história legal de um time que se superou e chegou até ali. Mas na Copa essa história fica mais aflorada, né? Na Champions League, quando um time pega, sei lá, o Real Madrid toma de 6-1, a celebração por esse gol de honra não é igual à festa que o Panamá fez quando fez aquele gol contra a Inglaterra, também tomando uma goleada na Copa. Ali foi o orgulho de um país, de uma nação que estava em um grande momento para eles no futebol. Na Champions League é diferente. Na Champions League você sabe que se você entrar na fase de grupos falando de um time pequeno já é uma grande coisa e o que você conseguir é lucro. Então, como competição, a Champions League é mais forte. Como evento, como uma coisa mais emocional, como uma celebração do futebol, a Copa do Mundo ainda tem um peso enorme.